Deus seja louvado. Amém, papai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus que está no livro do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, e nós vamos ler agora do versículo 35 até o final, tá bom? Aqui vai falar sobre os pedidos dos filhos de Zebedeu, de Tiago e de João. São todos que vai abrindo. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui diz assim a palavra, queridos irmãos. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhe disse: Que quereis que vos faça? E eles disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentamos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse: Em verdade vós beberei o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando a si, disse: Sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoriam, e aos seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos parar nesses versos, por causa aqui que é os pedidos do filho de Zebedeu, e nós vemos aqui na palavra, irmão, se veja que aqui já no primeiro verso, João e Tiago se aproximam do Senhor Jesus. E aqui nós vemos, irmãos, que eles querem já fazer aqui um pedido, né? Observa nesse versículo 35 que eles fazem um pedido, irmãos, até egoísta. Veja só que situação, né? Porque isso aqui é um pedido egoísta. Eles são 12 discípulos, e esses 2 discípulos aqui, eles não conseguiram perceber assim, irmãos, as consequências do sofrimento do nosso Senhor Jesus, quando ele foi falando anteriormente a esses versos, e eles, então, eles vão lá e se apresentam ao nosso Senhor Jesus e faz esse pedido egoísta, queridos. Vocês lembram o que é o egoísmo, né? Uma pessoa egoísta, ela é uma pessoa que ela coloca os seus interesses, os seus objetivos, né? Os seus desejos, as suas necessidades em primeiro lugar, diante de todos. A pessoa não respeita outras. Ele quer que os seus interesses sejam atendidos, seus objetivos. Então, João e Tiago tiveram esse egoísmo. Ele, em vez de pensar nos 10 também, não, eles pensaram só sobre si e deixou os 10. Esse é um péssimo exemplo para nós que somos cristãos, viu, irmãos? Que nenhum de nós sejamos egoístas. Sempre lembrar no próximo. Sempre se preocupar pelo teu irmão e pela tua irmã. Você vê como a palavra de Deus ela vai nos ensinando, a gente vai refletindo. Então, observamos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, que já aqui na palavra de Deus, nós vemos assim, que ele chegou aqui nesse versículo 35,
os dois se aproximou, né, Tiago e João, e ele foi fazendo assim, ó, o mestre, né? Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Muito forte isso. Queremos que faça o que te pedimos, como uma obrigação. É muito forte, é muito egoísta isso aqui. Esse pedido é egoísta demais. Então, Jesus, ele aqui no 36, ele diz, o que quereis que vos faça? E então, eles declaram que o desejo do coração desses dois é que eles, aqui no versículo 37, eles queriam que, quando, lá na glória, Jesus Cristo concedesse que um deles se assentasse à direita do nosso Mestre, do nosso Salvador Jesus Cristo, e o outro à sua esquerda, como está aqui. Então, irmãos, vamos entender esse pedido 37. Irmãos, medita comigo. Aquele que sentar à direita do Senhor ou à esquerda, que seria, no caso, esses dois que estavam querendo, vocês concordam que é um lugar de honra? Sabe, sentar próximo do seu Salvador, que todo mundo olhar para Jesus Cristo, ver Tiago e João, era esse o desejo dele, como se estivesse ali em destaque junto com Jesus. Irmãos, nós temos que aprender a ser mais humilde e menos egoísta na nossa vida. Isso é um pecado, esse egoísmo também é pecado, porque a pessoa é individualista, só pensa em si próprio e não se preocupa pelo teu próximo. E aqui Jesus Cristo nos ensina totalmente diferente disso. Então, Tiago e João, eles queriam, vamos dizer assim, um vislumbre da glória de Jesus. Vocês lembram que uma vez, a transfiguração do Senhor Jesus, ele chamou, entre todos os discípulos, ele chamou 3, Pedro, João e Tiago. Vamos dar uma observada, irmãos, voltando um pouquinho aqui, vamos ver ali em Marcos, no capítulo 9. Olha o que diz aqui em Marcos, capítulo 9, do versículo... Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui, ó. Deixa eu só achar aqui para vocês. Aqui, ó. Nós vamos ver aqui, que aqui vai falar sobre a transfiguração de Jesus. Lembra aquela passagem? Eu nem vou ler todo, irmão, porque senão eu vou tomar muito tempo aqui. Mas se vocês lerem até o versículo 13, do 1 ao 13, você vai ver aqui, ó, eu só vou pegar o versículo 2 aqui, ó. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, a Tiago, João, e levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. No versículo 3 diz, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente branca como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderiam branquear. E apareceu Elias e Moisés e falava com Jesus. Pedro ficou assustado, né? E ele tomou a palavra. E aí vocês podem ler isso depois. Então vejam, Jesus foi com base a isso que João e Tiago pediu para o Senhor Jesus que, se eles pudessem, na glória de Jesus, assentar-se à sua direita e à sua esquerda, um lugar de honra. Tá vendo, irmãos? Agora, vocês estão entendendo, irmãos, por que eles fizeram esse pedido? Porque antes eles subiram naquele monte e viu a glória de Jesus aqui na terra, uma parte da glória dele aqui na terra. Imagina Pedro assustado e não sabia o que falar, queria que fizesse 3 cabanas ali, para o Senhor Jesus, para Elias e para Moisés. E vocês sabem que a nuvem desceu e a voz de Deus apareceu, e depois disse para que aquele era o Filho amado, era somente para ouvir o Senhor Jesus. E é o que nós temos que aprender, dar ouvido à voz do Senhor Jesus, aprender com Ele. Irmão, todo aquele que segue os conselhos do Senhor Jesus, aprende com Ele, não erra nessa terra, não peca. Tem as fraquezas, corremos para pedir perdão ao Senhor, mas nós estamos sempre em comunhão com o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. O que é interessante, nós voltando aqui para o nosso capítulo 10 aqui de Marcos, aqui Jesus disse assim, ó, a resposta de Jesus para esses 2 discípulos que estavam com seu coração
cheio de egoísmo. Ele disse assim: mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Muito bem. Essa foi a pergunta do nosso amado Senhor Jesus. E o que ele quis dizer sobre o cálice e o batismo? Ele perguntou justamente isso para eles. Falou: vós não sabeis o que pedis. Pode vós beber, vou repetir isso, beber o cálice que eu bebo e também ser batizado com o batismo? A resposta dos discípulos, desses dois, foi o seguinte: sim, podemos. Então, essa foi a resposta. Irmãos, o que significa cálice? Que Jesus fala, o cálice que bebemos. Vocês lembram que o Senhor Jesus, ele estava lá no Monte das Oliveiras fazendo a oração, dizendo: Pai, se possível, afaste esse cálice de mim, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E depois ele orou pela segunda vez, que o seu suor transformou-se em gota de sangue. E o anjo desceu do céu e falava com o Senhor Jesus. Então, ele tinha que beber aquele cálice. O cálice significa, irmão, sofrimento. Entendeu? Nós também estamos tomando o cálice como o Senhor Jesus está tomando. Muitos de nós sofremos por amor do nosso Senhor Jesus. Os discípulos também tomaram o cálice. Por isso que João e Tiago responderam: podemos. E o batismo? Então nós vemos aqui que Jesus falou assim: podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que sou batizado? Eles falaram: podemos. Por quê? Eles também foram batizados. Vocês também foram batizados. Nós também temos o sofrimento. Por isso, amados irmãos, é muito importante que cada um de vocês, a nossa querida Irmandade, que está ali na plataforma do YouTube, vocês que estão aqui no amor, na salinha do amor de Cristo Jesus, na plataforma do Zoom, né, e todos os demais irmãos, vejam bem, irmãos, muitos crentes não querem passar pelo cálice, não querem sofrer. Acha que ser batizado está já numa redoma, Cristo vai te proteger de todas as formas, e claro que ele vai, para você ter vida eterna, com certeza. Mas é necessário nós também tomarmos o cálice, o sofrimento aqui nessa terra, entendeu, irmão? Aqui, isso mesmo, minha irmã, Mateus, capítulo 20. Então, queridos, depois vocês vão vendo, e então, amados, nós temos que entender que todo o sofrimento que nós estamos passando, desprezo, ser rejeitado, tudo por amor do Evangelho de Jesus Cristo. Esses são os cálices que nós vamos tomando dia a dia, para que nós bebemos toda essa gota até Cristo voltar e nos levar para o reino de glória. Assim, irmãos, aqui quando ele falou isso, então esse cálice é o sofrimento. E o batismo, irmão, o que é o batismo? Vocês vão lembrar no batismo que lembre quando o Senhor Jesus também, isso está em Marcos, também está em Lucas e em Mateus, né? Glória ao nome do Senhor. A irmã Ângela pode até me ajudando aí, enquanto eu vou falando, pode ir achando. O que está lá? O Senhor Jesus estava lá, reunido com os publicanos, os pecadores, os fariseus chegou e perguntou: o que o seu mestre está fazendo no meio dos publicanos e dos pecadores? Jesus, ouvindo isso, falou assim: eu não vim para os justos, mas para os injustos. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Eu vim para os pecadores que se arrependam. Então, veja, irmãos, o que o Senhor Jesus ensina isso. Então, o batismo, ele é realizado, irmãos, para a remissão dos nossos pecados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Para aquele que se arrepende. Então, queridos, nós fomos justificados pelo santo batismo em Cristo Jesus, tá? O batismo, ele significa a morte do velho homem e o nascimento de um novo homem. Isso, irmã Ângela, Deus abençoe. Eu até vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9, para nós concluirmos essa passagem. Olha, Mateus, capítulo 9, versículo 9.
Deixa eu ver aqui. Mateus. Manja, deixa eu só confirmar com você aqui, abrindo aqui para ver. Deixa eu ver aqui, ó. Pedido tal, deixa eu dar uma olhada aqui. Mateus 9. Na Não, verdade, aqui, é no versículo 13, irmão. 13. Na verdade. Uhum. Isso. Versículo 13, Jesus fala assim: Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas aos pecadores ao arrependimento. Deus abençoe. Exatamente isso. Jesus Cristo, nós temos que aprender com Cristo Jesus, que ele quer misericórdia e não sacrifício. E ele não, ele disse, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então, muitas pessoas às vezes falam assim: é necessário se batizar para receber a vida eterna? Sim, amados, é necessário sim, tá bom? Nosso Deus é tão maravilhoso. Vamos falar agora do batismo, aqui como Jesus tem mandado aqui para os seus discípulos, quando fez a pergunta: vocês podem ser batizados com o mesmo batismo que eu sou? Então, veja bem, então vamos falar sobre batismo. Tem uma passagem que Jesus diz ali em Marcos, capítulo 16, que nós já vamos chegar lá, se Deus quiser. Ele diz assim, nos últimos versos, acho que é verso 15 em diante, ele falou assim: Ide ao mundo, anunciai o evangelho a toda criatura, todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão para os que crerem. Em meu nome pegarão as serpentes, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, não é verdade? E também porão as mãos sobre os enfermos, curarão, falarão em novas línguas. Bom, enfim, ali estão as promessas para os que creem. Por que é necessário o batismo? Irmão, quando uma pessoa ela é batizada, é sinal que ela creu no Evangelho de Cristo Jesus. E ela, então, torna-se uma nova cristã, uma cristã ou um cristão, uma nova pessoa, em espírito, nasceu espiritualmente diante do Deus Pai Todo-Poderoso, através do santo batismo. Agora, vejamos bem, irmãos. Alguns vão falar assim: meu Deus, então todos aqueles que não foram batizados serão condenados à morte? Isso também existe a misericórdia de Deus é tão grande, irmão, tão grande, que existe alguns casos que o Senhor considera a pessoa. Nós vamos pegar um exemplo na Bíblia. Vocês lembram que o Senhor Jesus, quando foi crucificado, vocês lembram que havia dois malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda. Entre todas aquelas humilhações, zombações que aquele povo fazia contra o nosso Salvador Jesus Cristo, vocês lembram que Jesus não abria a boca. E um dos malfeitores também falou com Jesus, zombando dele: se tu és filho de Deus, desça da cruz, salva a ti mesmo e salva nós. Então ele estava duvidando do Senhor Jesus e zombando. Mas um dos malfeitores, repreendendo o outro, disse: ó homem, nós merecemos o que nós fazemos, mas este é justo. E ele olha para Cristo e fala assim: Senhor, quando tu estiver no teu paraíso, tu lembras de mim? Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Ele disse: em verdade vos digo que hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Irmãos, vocês viram que Jesus perdoou aquele homem e ele não passou no batismo? Mas por quê? Por causa que se ele tivesse a chance de ser batizado, ele seria batizado naquela hora. Mas ele estava pregado na cruz. Só que a fé dele foi tão grande, reconhecendo Jesus como Salvador do mundo e Filho do Deus Altíssimo. Então, ele não teve coragem de falar: eu quero ir contigo. Ele só falou para que lembrasse dele. E o Senhor Jesus dá a sua graça. Isto é a graça. Isto é graça, irmão. A graça verdadeira é Jesus dar o perdão à pessoa. E ele perdoou aquele homem na cruz, diante de todo mundo. E as pessoas viram aquele homem subir no céu com Jesus? De forma nenhuma. Porque os que vão subir com o Senhor Jesus são aqueles que creem nele,
que realmente se arrepende dos seus pecados. Então, irmãos, entendam isso. Às vezes tem uma pessoa no hospital, muito enfermo, que não tem, ele aceita Jesus Cristo. Alguém vai lá, anuncia Cristo Jesus para eles e é aceito. Só que eles estão impossibilitados de ser batizados. E vem a falecer, mas ele faleceu crendo em Jesus. Você acha que eles vão perder a vida eterna? De forma alguma. Porque eles só não foram batizados devido à gravidade da enfermidade que impossibilitou, assim como aquele homem na cruz, também estava tão preso na cruz que ele foi impossibilitado de ser batizado, mas não foi impossibilitado de ser salvo, porque Cristo salva aos que creem nele. Agora, é muito diferente, irmãos, que uma pessoa em sã saúde, seja jovem, principalmente os jovens, moços, 20 anos, que tem mais, né, moços de 17, 16 e tantos anos aí, primeiro querem gozar o mundo, primeiro quer aproveitar o mundo. Quando fala em aproveitar o mundo, você pode ter certeza que aí está envolvendo vários pecados. Querem sair com várias pessoas, querem fazer festa, querem fazer coisas que não agradam aos olhos de Deus. Isso é aproveitar o mundo. Esse é o pensamento de muitas pessoas que são até filhos de crente, e são crentes que não são batizados, querem isso primeiro. E isso é um erro muito grande de pensar desta forma, porque ninguém sabe a hora que Cristo venha buscar nós. Nós estamos aqui hoje, talvez amanhã nós não estaremos, algum pode não estar mais aqui. Então vejamos bem, meus amados, que nós tenhamos aqui uma consciência muito clara como servir o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, amá-lo. Então, o batismo é necessário para todos. Todos têm que ser batizados. Cristo é o exemplo do batismo. Ele não é filho de Deus, irmão? Mas você viu que João Batista falou, mas eu não careço de batizar. Tu vem a mim, eu que tenho que ir a ti, não mereço nem de desatar a alparca dos teus pés. Jesus falou, deixa cumprir as escrituras. Então, ele batizou o Senhor Jesus. Então, amados, todos aqui que ouviram a voz do Evangelho de Jesus, têm um compromisso, se quer nascer uma nova pessoa e ser discípulo ou discípula de Cristo Jesus, Filho do Deus Altíssimo, aceite o batismo, consciente na tua vida, como Cristo é o teu fiel e Salvador. E aqueles que são impossibilitados, mas crendo, aqueles que não podem ser batizados devido, como foi falado, às enfermidades, também crendo em Jesus, eles serão salvos como aquele que estava na cruz. Isso está nas mãos do Senhor Jesus. Tá bem, amados? Agora, enquanto nós que temos saúde, vão ficar brincando com isso, quem não são batizados? Querem aproveitar mais a vida? É um risco muito grande, irmãos. É um risco muito grande. Você sabe que tem acidentes, de cada dia que está passando, os acidentes estão aumentando. A violência está aumentando. Ninguém mais sabe. Muitos saem de casa, mas não sabem se voltam. E qual é a tua garantia? Aqueles que vão ouvir a palavra de Deus, e um dia vai ouvir esta palavra de Deus, qual é a sua garantia sem Cristo na tua vida? Que garantia você tem? Que esperança há se Cristo não estiver na sua vida? Mas se Cristo estiver na tua vida, não temas nada, pois a sua alma foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus. Quer ver um exemplo disso? Vamos lá no livro de João, no capítulo 10. Vamos ver o que Jesus Cristo nos ensina aqui no livro de João, capítulo 10. Olha o que diz aqui. Eu vou ler para vocês aqui. Eu quero ler do versículo 22 até o 30, para vocês entenderem essa passagem. Em Jerusalém, havia uma festa de dedicação e era inverno. Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. E rodearam, pois, os judeus e disseram, até quando terá nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondendo-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim.
Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, vejamos aqui, querida igreja, e amados irmãos e irmãs, vejam bem, e os ouvintes, aqueles que vão ouvir essa leitura, esse evangelho, porque isso aqui também é um evangelho. Veja que Jesus Cristo, ele estava dentro do templo ali de Salomão, no alpendre, tá bom? E os judeus, quem são os judeus? Não é o judeu o povo, eram os judeus principais, aqueles homens que tinham conhecimento das letras, das palavras, né? Conhecimento das escrituras. Ele rodeia o Senhor Jesus, sabe aquela rodeia assim em volta de Jesus Cristo? Tá. Aí eles fazem uma pergunta para Jesus: até quando terá nossa alma suspensa? Se tu és Cristo, dize-nos abertamente. Jesus, ele queria que Jesus falasse, eu sou o Cristo. Aí eles iam matar Jesus. Aqui, isso aqui é para tentar o Senhor Jesus, né? Mas o Jesus disse assim, responde para ele, eu já tenho dito a vocês, mas vocês não creem. É isso que Jesus estava dizendo. As obras que eu faço em nome do meu Pai, quais são as obras que Jesus fazia em nome do Pai dele? Ele curava os enfermos, os cegos, os coxos, os aleijados, ressuscitava os mortos, como Lázaro, como a menina Tabita, né? Fazia muitas maravilhas, os surdos, expulsava demônio. Tudo isso é obra que foi feito entre ele e o Pai. Vocês concordam que a obra que Jesus fazia, Deus era testemunha de tudo isso? Porque os judeus, ele precisava de alguém para fazer alguma coisa, tinha que ter um testemunha. E quem era a testemunha de Jesus? O Pai Celestial. Porque o Pai estava sempre em comunhão com seu Filho. Então, quando fazia as obras, é por isso que ele falou, as obras que eu faço é em nome do meu Pai. Essas testificam de mim. O meu Pai é minha testemunha, as obras estão aí, é testemunha. Isso está escrito, irmãos, em Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6. Então, vamos ver as obras que Jesus fazia. Lá em Isaías, no capítulo 35, olha o que diz aqui, ó. Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6. Diz assim, ó. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e o ribeiro no ermo. Aqui testificou de Jesus Cristo, tá vendo? Agora, irmãos, o que é interessante, presta atenção, sobre batismo nós estamos falando, olha só. As minhas ovelhas, olha, ele disse assim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Então, Jesus já foi muito claro para esses judeus, os críticos, aqueles que querem fazer contenda, aqueles que querem, irmãos, difamar, ou melhor, difamar as obras de Deus, aquele que quer pôr dúvida, o Senhor diz que não é ovelha dele. Irmãos, se Jesus diz que eles não são ovelhas de Jesus, eles vão entrar no céu? De maneira alguma. Porque Jesus vai levar o que é dele, o que não é dele, que não pertence a ele, ele não vai levar. Então veja, agora olha o que Jesus Cristo diz, e agora vocês imaginam, cada um de vocês, fique bem em comunhão se nós estamos encaixados nisso aqui, nesse verso. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Perceberam? Jesus Cristo disse que as ovelhas dela ouvem a voz dele. Nós ouvimos a voz do nosso Senhor, né? Nós ouvimos a palavra de Deus. Nós seguimos a palavra de Deus. E ele fala com nós, ele diz que conhece cada um. Então, irmãos, aqui fica para todos vocês. O Senhor Jesus conhece todos vocês. Conhece todos vós. Aí, qual é a promessa que ele nos dá aqui no versículo 29? Eu dou-lhe a vida eterna. Seus nomes não estão escritos no livro da vida? Em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Está lá. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então, ele diz que dá vida eterna e nunca hão de perecer. Perecer é morrer. Nós não vamos morrer. Nós não estamos falando desse corpo físico. Estamos falando da alma. A alma nunca vai morrer.
e ninguém vai arrebatar da minha mão. Quer dizer, ninguém vai tirar nós das mãos do Senhor Jesus. Só tem uma forma aqui, irmãos, para sair das mãos do Senhor Jesus. É quando o crente vira as costas para ele e quer voltar para o mundo. Então, sai das mãos dele. Mas se você quer ser protegido por ele, ninguém tira você das mãos do Senhor Jesus. Lembra do Salmo 91, tá bom? Aquele que descansa na sombra do Onipotente, lembra? Então, irmãos, estamos aqui, essa aqui é a força do nosso Senhor Jesus que está nos guardando. E voltando, então, para o livro de Marcos, capítulo 10, vamos voltar aqui outra vez. Então, isso aqui está se falando do batismo, tá bem, meus amados? Então, todos que forem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já está nas mãos do Senhor. E é só seguir, seu nome está lá com o Senhor. Aqueles que querem aproveitar o mundo, conhecendo o Evangelho, é um risco muito grande de perder a vida eterna. Por quê? Porque o coração não está no Senhor Jesus. O coração dessa pessoa está no pecado, no mundo, quer gozar o mundo, as prostituições, as coisas desse mundo, os adultérios, os vícios desse mundo, querer a vantagem, por isso que o egoísmo está aí no meio também, porque só querem tirar a vantagem. Lembram disso? Muitas pessoas querem tirar vantagem. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, que cada um de nós sejamos cobertos pelo sangue de Cristo Jesus e tenhamos um espírito manso, um espírito submisso à palavra de Deus, um espírito que dá ouvido à voz do Senhor. Então, vamos voltar aqui nesse evangelho, quando Jesus disse, né? Já falamos do cálice, que é o sofrimento, e também estamos falando sobre o batismo, e também eles disseram que eram batizados, certo? Então, vamos dar continuidade. Quando o Senhor falou aqui no versículo 40, ele diz, mas assentar à minha direita ou à minha esquerda não me procede, não me pertence a mim a concedê-los, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Então, irmãos, o Senhor já descartou assim eles de cara. Já arrancou o egoísmo deles assim, né? Ele está dizendo que isso não pertence a ele, mas que pertence a que já está reservado. Aqueles. Então, não está dizendo só de dois, são vários, né? Aqueles que estão reservados. Meus amados irmãos, quando Jesus, de fato, né, bebereis, pode ter uma, né? Quando nós estamos falando ainda do cálice, lembra? Bebereis do meu cálice, que eu falei de sofrimento. Eu queria que vocês fossem lá no livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 2. Vamos ver lá um cálice. Quem tomou um cálice ali? Lembra? Você lembra que esse Tiago, que nós estamos conversando, irmão de João, ele e João foi pedir para o Senhor Jesus. Vocês lembram disso? Vamos ver lá. Eles mesmos falaram para o Senhor, não, nós podemos beber do cálice e também podemos ser batizados. Então, vamos ver em Atos, capítulo 12, se cumpriu isso na vida de Tiago. Quer ver só? Olha só. Glória a Jesus, aleluia. Olha aqui. Eu vou ler até o versículo 1, versículo 2, ó. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Olha aqui o cálice que o Tiago disse para Jesus que poderia beber. E matou a espada Tiago, irmão de João. Tá vendo, irmãos? Então, Tiago já foi morto naquele dia. Esse foi um dos cálices, né? Esse é o cálice que Tiago tomou e ele foi morto. Glória ao nome do Senhor Jesus. Claro que vive com Cristo, né? Louvado seja Deus. Então, aqui é um cumprimento, tá bem, irmãos? Da vida dele. E vocês lembram que João também tomou um cálice? Vamos ver isso aqui? Vamos lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá em Apocalipse, vamos ver o que está escrito lá.
Glória a Deus. Irmão, então, os dois disseram para Jesus que poderiam beber. Batizados, eles foram batizados e poderiam beber o cálice do Senhor Jesus. Qual foi o cálice do Senhor Jesus? Uma morte atroz na cruz e salvou a nossa vida. O cálice que Tiago tomou, ele foi morto à espada pelo rei Herodes. Agora, vamos ver em Apocalipse o que aconteceu com o cálice que João também tomou, o sofrimento dele. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 diz assim: E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Está vendo, igreja? Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Nós temos que entender isso, louvado seja Deus, que nós estamos, irmãos, nós estamos bebendo sim, muitos aqui não estão percebendo, mas nós bebemos o cálice, sim, pela vida eterna, por amor de Cristo, nós bebemos. Você viu que João, lá, voltando para Marcos, vocês lembrando, que os dois fizeram um pedido para Jesus, e Jesus falou, vocês podem ser batizados como eu sou, e também tomar o meu cálice? Eles disseram que sim, está aprovado. Tiago já tomou um cálice, foi morto na espada. João, ele tomou também o cálice, ele foi exilado lá na ilha de Pátimo, isolado totalmente. Por causa do quê? Da palavra de Deus. Irmãos, todos vocês que passam por sofrimento, humilhação, por ser crente, por causa da palavra de Deus, glorifique a Deus pelo cálice que vocês estão tomando, porque todo cristão fielmente a Cristo e a Deus, verdadeiros, eles tomam cálice, que é o sofrimento. Isso não quer dizer masoquista, viu, irmãos? Em nome de Jesus, não entendam isso. Mas o evangelho, ele tem muita dor, porque ele traz vida. E o inimigo, ele não quer que o evangelho seja anunciado. Mas nós somos a luz deste mundo. Nós somos a luz e nós temos que brilhar nas trevas deste mundo. E o que nós temos que oferecer a este mundo? O evangelho de Cristo. Por isso que nós temos que estar calçado do evangelho da paz. Nós temos que andar com o evangelho do reino de Deus, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, aqui em Marcos, voltando, eu acredito que agora vocês entenderam desses pedidos egoístas que esses dois fizeram. Quer ver uma forma egoísta também, assim, uma forma egoísta não, uma falsa humildade que isso existe no meio de nós? É quando alguém fala assim, não, eu quero ir para o céu, e eu quero ser o último lá no finalzinho, mas eu quero estar no céu. Quer dizer, ele está sendo falso, ele nem percebe, mas está sendo uma falsa humildade. Que ele quer ser o último, como fosse desprezado. Você está entendendo? Ou desprezada, mas que estivesse no céu. Ué, irmãos, no céu não vai ter sofrimento. Todos serão tratados igualmente, assim, com o mesmo amor que Jesus vai dar. E como é que nós vamos querer ser isolados lá no último, como um esquecido? Nunca mais façamos uma coisa dessa. Porque somente isso pertence a Deus. É Ele que vai nos colocar nos lugares que o Senhor quer que nós estejamos. Não é nós que vamos escolher. Quero estar lá no último, nada disso. Vamos ser mais conscientes, igreja de Jesus. Vamos ter mais entendimento, mais sabedoria. Fala, Senhor, faça de mim segundo a tua vontade. Porque nós não sabemos a vontade de Deus. Olha, já queremos... você viu que o pedido desses dois já nem subiu no céu, já queria sentar um do lado do outro de Jesus. Um da direita, outro à esquerda, de honra. Agora nós estamos aqui na terra, muitos querem que já faz um pedido também egoísta, querendo ser o último lá do reino. Pelo amor de Deus, né, irmãos? Acho que isso a gente não precisa mais disso. Hoje nós já temos uma consciência. A própria Bíblia revela toda a vontade de Deus. Eu creio que muitos de vocês estão adquirindo o entendimento do Espírito Santo, da palavra de Deus, através de nós lermos as Escrituras, que o Espírito Santo vai abrindo a nossa mente. Porque isto aqui, irmãos, glória a Deus, você possa agora, nesse momento, estar aí ouvindo, na comunhão, entendendo
E isso te traz luz, porque você vai saber tomar decisões na tua vida à luz da palavra de Deus. Examinai ela, pois ela testifica do Senhor Jesus. Quer dizer, temos que ler mesmo, tá bem? Então vamos dar continuidade, tá bom? Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver aqui, irmãos, no verso 41, que o Senhor Jesus, então, olha o que ele vai fazer no verso 41. Glória a Deus. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Irmãos, olha o que são os pedidos egoístas, né? Quando a pessoa pensa só em si. Trouxe uma raiva nos 10. Irmãos, não está escrito aqui, a indignação é trazer raiva, é estar nervosos. Por quê? Por que eles não pediram para os 12 estar com o Senhor Jesus? Vocês estão vendo como a pessoa pensa só em si? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês mesmos me respondem. Cada um de vocês, quais são as atitudes que vocês têm quando vocês vão numa festa, quando vocês vão estar perante uma reunião com seus irmãos, quando vocês só querem tirar vantagem? Pare e pense nisso. Querem se aparecer, querem ser o melhor. Isso traz contenda, trouxe contenda. Graças a Deus que Jesus estava ali para apaziguar essa situação. Nunca, a palavra de Deus nunca perde o controle, irmãos, nunca. Se tiver alguém que perde o controle, somos nós, porque estamos nesse tabernáculo de carne e nós a fracassamos. Mas a palavra de Deus é fiel, pura, santa. O Filho de Deus estava lá para cuidar desses 10 que ficaram nervosos. Tinha que apaziguar o coração deles. E com isso, João e Tiago, com certeza, aprenderam a lição, né, irmãos? E nós? Estamos aprendendo a lição no dia de hoje também? Louvado seja Deus, né? Se todos aqui estão compreendendo, que o nome de Deus seja glorificado na vida de cada um de vós, porque agora nós vamos ter um outro pensamento. Porque agora nós vamos ver aqui que esses 10 estão muito nervosos, ficaram tão indignados, né? Só Deus para ter misericórdia. Agora Jesus, no versículo 42, o Senhor Jesus, ele vai e chama os 12. Vem cá, todos vocês. Sabeis que os que julgam seus príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam autoridade sobre eles. Então vamos entender essa passagem, irmãos. Que o Jesus está aqui ensinando, irmãos, aqui é uma lição, aqui nas Escrituras está mostrando que Jesus está ensinando, dando uma lição para todos os seus discípulos ali, aqueles 12, mostrando todos que eles se esforçam com a mesma ganância, glória a Deus, que levou Tiago e João a buscar os lugares de honra. Então, os 10 discípulos também que gostariam de estar nesses lugares de honra. Então, Jesus está dando uma lição para eles. E hoje é uma lição para nós também, para cada um de vocês. Tá bem? Então, veja, irmãos, nós temos ganância em nossos corações. E temos que aprender a lidar com isso. Rejeitar essa ganância. Entendeu, meus amados? E Jesus, ele explicou. Aqui na terra, quando ele falou gentios, ele estava falando do povo de outras nações. Tinha um rei para dominar sobre os seus súditos. Tá certo? Então, eles se assenhoriam, eles usam de grande autoridade sobre eles. Quando uma pessoa, ele era rei, na época, né? Ele é bem tratado, ele é honrado, tem os seus servos que cuidam dos seus alimentos, que cuidam da sua roupa, que cuida até no vestir do sapato, tirar o sapato, calçar o sapato. Enfim, os servos estavam ali para desatar os alparca ou atar a alparca. Era um homem de honra. O que ele falava, todo mundo obedecia. Então, Jesus estava mostrando aqui, ensinando para eles, que eles não deveriam seguir esse exemplo do mundo, tá bem? Porque, irmãos, futuramente, esses 12 discípulos, 11 na verdade, porque um era o filho da perdição,
e depois, lógico, que foi colocado Matias no lugar, que é Judas Iscariote. Mas Jesus deu a oportunidade de Judas ouvir isso, tá certo? Que no futuro eles seriam apóstolos, eles iam também, a igreja de Jesus seria fundada em nome de Jesus, e eles iriam anunciando ao povo e agregando a igreja de Jesus Cristo. Então, claro que eles tinham a autoridade da palavra de Deus, a autoridade de Cristo para expulsar demônios, curar enfermos, enfim, as obras que eram necessárias dentro do evangelho, da missão da evangelização. Tá certo, amados? Agora Jesus vai dar um ensino para os corações gananciosos, que nem nos dias de hoje, tem muitos que têm desejo de ter ministério, tem muitos que têm a ganância de alguma liderança, alguma coisa, seja no âmbito mundial, que estamos dizendo, em várias denominações, que seja. Infelizmente, quem tem esse desejo de querer ser líder não conhece Cristo direito, porque não é desta forma. O Senhor escolhe os seus para ser colocado. E é Ele que dá o dom para aqueles que Ele escolhe e capacita. Porque ser líder e não ter o dom de Deus não adianta nada, irmão. Só vai prejudicar a vida das ovelhas. Precisa é Deus dar o dom. O dom vem do céu, não é feito curso, não é feito... Curso que eu digo, irmãos, a leitura da Bíblia é importantíssimo. É que existem muitas outras coisas querendo ensinar como obter o dom do Espírito Santo, como falar em línguas. Irmãos, vai para as Escrituras, em oração você recebe as coisas celestiais. Essa é a realidade. As Escrituras nos ensinam. Vocês lembram que Jesus orientou os discípulos a não sair de Jerusalém até que do alto venha o Espírito Santo. Eles foram obedientes, ficaram numa casa e um belo dia o Espírito Santo desce como labareda de fogo e vai ali todos falando em linguagem, conforme as linguagens que foram concedidas a cada um deles. Então veja, irmãos, que não existe curso para essas coisas. O que existe é temor, obediência. Entendeu, meus irmãos? Dedicação. O que a Bíblia nos ensina? Orar e vigiar. Então, nós temos que ser homens e mulheres de orações. Irmão, mas é uma oração não egoísta, porque a gente só pede para nós. Ai, Senhor, é oração para fazer a minha libertação. Irmão, por favor, vamos orar para os interesses do nosso Deus. Agora, temos a nossa necessidade e nós oramos para apresentar as nossas necessidades, mas a prioridade da nossa oração é a vontade de Deus. E poucos entendem isso. Poucos entendem isso. Todos nós fomos colocados para adorarmos a Deus. Todos vocês foram chamados por Cristo para nós exaltarmos o nome do nosso Pai Celestial. Adoração, louvores, clamores, e assim por diante. Meditações. Nós temos que meditar na sua palavra. Você estar sendo alimentado todo momento, oração todo momento. Quando você estiver dirigindo, não vai dar para você ajoelhar, mas ore, fale com Deus, conversa com Deus, andando, conversa com Deus. E assim por diante. Então, meus irmãos, era isso que João e Tiago e os outros também Jesus deu essa lição para eles, tá bem? Que os líderes, os que Deus coloca, o que eles têm que fazer? Muitos que são chamados, tem pessoas que dão presentes, né? Porque é da sua igreja, está ali liderando ali diante do que Cristo entregou, então recebe honra, é honrado. Não é isso que Jesus ensina, viu, irmãos? Não. Aqueles que têm posições na igreja, ele não deve ser honrado. Ele deve ser o serviçal do povo. Honrado que eu digo assim, claro, né, irmãos? A reputação do seu testemunho, isso sim, né? Ter um bom testemunho. Honrado que eu estou dizendo é bajulação. Irmãos, o pecado também é bajulação. E tem pessoas que gostam de ser bajulada ou bajulado. Tomamos cuidado com isso. Honre, sim,
o teu amado irmão que está na liderança na vida de vocês, espiritualmente, que estão ali servindo a palavra de Deus para vós. Respeito e oração, porque são dignos dessas honras. Também está escrito na Bíblia. O que eu estou dizendo é bajulação. Está entendendo? E isso é o perigo. Agora, Jesus vai ensinar para aqueles 12 discípulos que serão futuros apóstolos, que na verdade, por que discípulo e apóstolo? Porque discípulo que estão com Jesus e estão aprendendo com Cristo. Todo aquele que aprende com seu mestre é discípulo. Depois que Jesus sobe para os céus, eles já aprenderam a lição, eles são apóstolos porque viram Cristo, pegaram em Cristo, pegaram na palavra de Deus feita em carne, agora eles vão testificar e eles vão ensinar aos próximos em nome do Senhor Jesus. Agora, no versículo 43, o Senhor Jesus vai ensinar para eles, para aqueles lá, os 12, vai ensinar aqui para eles assim, ó, mas entre vós, quer dizer, entre vocês que eu escolhi vocês, não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Então, vamos entender também essa passagem. Se Tiago e João tivessem entendido essa lição antes, aprendido antes, eles nunca iriam pedir ao Senhor Jesus que fosse morar à direita, estar assentado à direita e à esquerda de Jesus. Eles nunca fariam uma coisa dessa. Tá? Mas era necessário para que hoje isso sirva para você, para mim e para todos que temem a Cristo Jesus e amam seus irmãos em Cristo Jesus. O que Jesus está nos ensinando, e que ensinou para eles na época, que tornar-se grande na liderança de cristão, numa liderança cristã, tá? Ministério e tantas outras coisas, pastores, bispos e tantas outras, significa, irmãos, que nós não somos os melhores. Significa que nós somos servos. Tá bom? Somos servos. O que é servo? É servir. Servir, atender. Espiritualmente, é isso que o Senhor está nos ensinando. Tá bom? Então, irmãos, tomamos muito cuidado com a grandeza dentro dos nossos corações. Porque se alguém quer ser grande aqui na terra, vai ser o menor lá no céu. Então, observa que nosso Senhor é muito justo. O que o mundo declara os grandes gentios, que os grandes têm domínio sobre os pequenos, aqui Jesus diz que se a gente se fizer pequeno, nós seremos grandes no reino do céu. Totalmente ao contrário. Ou seja, o reino do céu é o oposto do reino da terra. Entendam isso, tá bem? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmão, nós temos que entender muito claro, tá bom? Mas se espera muito mais um discípulo, ele está dizendo que qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Olha que interessante essa passagem, tá? Jesus vai aqui no 44 e diz, qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Ou seja, quer ser o grande, quer ser o primeirão? Você vai ser o último e você vai servir a todos. É isso que Jesus está dizendo. Né? Então, veja, vamos falar de um escravo, né, irmão? Um servo é diferente de um escravo. Mas a gente fala, quando é um servo, é um escravo. Não. O servo, ele torna-se um escravo, ele é inferior que um servo. Presta atenção nisso. Existe servo, existe escravo. Tá bom? O escravo, ele é inferior que um servo. O servo é aqueles que estão mais próximos do seu senhor. Vamos dizer aqui em termo na terra. Vocês lembram nas histórias, né? Nós vamos, nem precisa ir na história, vamos na própria Bíblia. Lembra de Jairo, que ele tinha um dos seus servos, que ele amava muito, que ele foi até Jesus Cristo para que dizendo que ele estava moribundo, doente, que uma palavra do Senhor poderia libertar ele. Vocês lembram dessa passagem? Esse é diferente de um escravo. Por quê? Porque o servo ele está mais íntimo com o seu senhor. Ele está ali servindo à mesa do Senhor, ele está ali próximo. Às vezes o Senhor conversa com ele, ele tem essa liberdade com o Senhor.
O escravo não. O escravo ele tem, você vai fazer tal serviço, não tem muita conversa. Ele tem que cumprir todo aquele serviço lá. O escravo é isso. Tá bom? Nos dias dos passados, né? Você vê da escravidão que vinha da África, aquelas pessoas eram totalmente inferiores, sofriam. Não tinha nem valor na vida deles. Vocês sabem disso. Agora, os que iam para dentro da casa dos feudais ali, você vê que já era um outro tratamento. Já era mais íntimo perto da casa dele. Os escravos não entravam dentro das casas. Os servos, sim. Porque era um escravo, transformou em servos, porque ele foi colocando ali para servir. É um outro tratamento. Então, meus irmãos, vamos entender essa passagem da palavra de Deus, que qualquer entre vós quiser ser o primeiro, vai ser servo de todos. Então, como eu disse, o escravo ele é inferior do que um servo, né, meus amados? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, vamos entender essa parte. Bom, o escravo ele não tem direito, né, irmão? Não tem qualquer direito e só faz o que o Senhor manda. Bom, o servo, então nós vamos entender, meus amados, como é que nós vamos lidar com isso. Por exemplo, quem está lendo a palavra de Deus diante da irmandade, ele tem que ser humilde a servir a palavra de Deus para toda a querida irmandade, com toda a sua humildade, principalmente com reverência diante do Pai Celestial, com as mãos limpas e com o coração puro. Como é que vai pegar a palavra, pregar uma palavra a Deus se o coração estiver sujo, impuro? Então, meus irmãos, vocês estão entendendo? Para isso, precisamos estar dedicado à palavra do Senhor, como os discípulos, apóstolos, que está em Coríntios, eu não vou delongar muito essa passagem, mas está escrito lá que houve um problema entre os discípulos, entre os gregos e os judeus, que os gregos estavam sofrendo, os judeus estavam sendo atendidos na piedade e os gregos não estavam. Aí trouxeram os problemas para os apóstolos, eles falaram, não é bom que nós sirvamos à mesa, mas trazei vós, homens fiéis a Deus, né? Mais ou menos assim que eu estou passando para vocês, e que sejam escolhidos de Deus. E nós, na palavra, nós, apóstolos, vamos nos dedicar à oração e à palavra de Deus. Então, quando a pessoa se dedica à oração e à palavra de Deus, ele tem compromisso com o Pai Celestial. Dedicar é meditar, estar examinando as Escrituras, oração para cada vez mais próximo do Senhor. Está entendendo, meus amados? Para que a igreja seja saudável, para que a irmandade receba o pão vivo. Quem é o pão vivo? Jesus Cristo. Receba o pão vivo. O pão é Cristo Jesus. E que nós possamos ser saciados através de Cristo, alimentado, e assim nós teremos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, queridos, Jesus deixou bem claro, e isso sirva também para o meio da irmandade. Se algum de vocês aí quer ser maior que o outro, então aprenda a cuidar do outro também. Aprenda a servir as pessoas. Ajude ela nas suas necessidades, ajude ela no temor de Deus, num conselho, se às vezes vem pedir, ore com ela. Se você orar com uma pessoa que está em necessidade, você não está ajudando ela, você não está servindo ela através da fé, ajudando que a pessoa possa alcançar essa bondade, o amor e a misericórdia. É isso que Jesus estava ensinando, tá bem? Então, todo aquele que dentre nós quer ser o primeiro, então vamos ser servo. Todo aquele que quer ser grande aqui na terra, seja o menor. Aqui na terra, para Deus te colocar num lugar que, segundo a vontade dele, é que vai nos colocar lá. Isso não pertence a nós. Qual é o lugar que nós queremos? Pertence a Deus, a quem ele vê, aos que se esforçam pela vontade dele. Viu, irmãos?
Pode ter certeza, você está se esforçando para agradar a Deus, está se esforçando para servir a Deus, agradeça a Deus por tudo. E olha, pode ter certeza que Ele sabe o lugar que vai colocar cada um de vocês, segundo o que vocês fizerem. Lembra dos talentos, granjeai os talentos que vocês vão receber. Quem foi dado e granjeou vai receber mais. Aquele que foi dado também e não granjeou, enterrou, até esse que foi dado vai ser tirado dele. Está entendendo? Então, irmãos, no versículo 45, Jesus diz assim: o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Que muitos são esses? Muitos pecadores que se arrependem, né, irmãos? Então, veja, nós aprendemos nesse verso 45 um maior exemplo. Isso aqui, guarda isso no vosso coração. Não existe um maior exemplo do que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso aqui é um exemplo tão grande, irmãos, de liderança. Então, isso aqui eu aprendo com vocês. Nós que estamos, em nome de Cristo Jesus, liderando. O que é liderar? Está ali com a palavra de Deus para ser anunciada a todos, para ser anunciado a palavra de Jesus. Então, nós temos que refletir muito nesse versículo, que não tem aqui um exemplo maior de liderança do que o serviço do nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus. Lembra numa outra passagem, depois que ele glória ao nome do Senhor Jesus, ele fez a Santa Ceia, ele vai, tira os seus vestidos, ele coloca uma toalha nos seus lombos, e ele prepara uma bacia de água, e ele vai lavar os pés dos discípulos. Jesus, quem era mestre lá? Eram os discípulos ou era o Senhor Jesus? Com certeza, o mestre era o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus falou assim, ó, o que eu vou fazer hoje aqui, vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. E aí ele foi pegando os pés do discípulo para lavar. Chegou a vez de Pedro, Pedro falou, não, de maneira nenhuma, Senhor, o Senhor vai lavar meus pés. Até entendemos a intenção de Pedro, né? Que Pedro tem Jesus como seu mestre, seu professor. Ele estava se sentindo indigno. Jesus falou, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, não, Senhor, então, por favor, lava minhas mãos, meus pés, minha mão, minha cabeça. Tudo. O Senhor falou, não há necessidade, somente os pés, né? Tem mais ali, mas não vou falar tanto. Agora, veja, é um exemplo de liderança, não é, irmãos? O próprio Filho de Deus nos ensina como liderar é com humildade, não com soberba, não com imposição. Hoje, irmãos, nós vemos materialmente, vamos dizer assim, você quer ver mesmo uma pessoa, dê poder a ela. Aí você vai saber quem é a pessoa. Muitos que recebem o poder erram na presença de Deus. Muitos, não é pouco não, é muitos. No começo tem temor, mas o tempo faz perder o temor por tanto utilizar poderes. O poder que eu digo, da autoridade e tudo isso. Hoje, irmãos, nós temos que olhar para Jesus. Com tanto poder que ele tem de mandar para o inferno ou mandar para o céu, ele foi humilde. Muito humilde. Vocês lembram de uma passagem que eles também estiveram em Samaria, foi pedir pousada, e o samaritano não aceitou, expulsaram eles daquela cidade. Pedro, a salveira foi Pedro e João. Eles estavam tão nervosos que João falou, Senhor, quer que nós oremos? Fazer igual a Elias. Oremos e desça fogo do céu e queima todos eles, mata tudo. Jesus falou, não, vocês não sabem o que estão pedindo. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Não é um líder, exemplo de líder para nós aprendermos, irmãos? Agora vocês entenderam como é importante a leitura da Bíblia Sagrada? Que eu louvo a Deus de vocês estarem ouvindo e eu também aprendendo com vocês, porque isso aqui, irmãos, vem do Senhor para todos nós. Entendeu? Então, o que nós vemos hoje? Né, irmãos? O Senhor Jesus está ensinando. Então, como que você vai reconhecer um líder, uma pessoa que Deus entregou a sua autoridade no ministério da palavra, em algum outro ministério, né?
que é servir as mesas, e tantas outras coisas. Isso aí nós estamos falando em âmbito mundial, em várias denominações existe isso, tá bom? Como é que nós que estamos nessa situação? É amar vocês, é cuidar de vocês. É claro, irmãos, que existem ovelhas também que são teimosas, me perdoa também, meus irmãos, mas nós temos que explicar. São aquelas teimosas, não quer aceitar conselhos e dá dor de cabeça, assim, por falta de entendimento. E o que nós temos que fazer? Expulsar elas da nossa vida ou ter paciência com essa pessoa? Ter paciência, até ela, com todo respeito, no amor de Jesus, irmão. É para ser um português assim bem claro, uma forma popular, que as pessoas possam entender. Não vou falar em linguagem que venha a ser assim, coisa cultural, não, irmão. Nós vamos falar uma linguagem que todos possam, desde lá até os mais estudados, todos vão entender. Irmão, tem pessoas que, quando elas não aceitam conselho, elas vão quebrar a cara. Quando se machucam, aprende no sofrimento. Agora, quando recebe os conselhos conselhos vindo de Deus, claro, né? No amor, ela, sabendo dos conselhos, ela evita de sofrer mais. Então, queridos, Jesus ensinou para aqueles discípulos: não vim para destruir, eu vim para salvar. Então, a pergunta é: nós estamos aqui para ficar julgando pecados dos outros ou vamos anunciar Jesus Cristo e mostrando, porque todos que têm pecado olham para Cristo e vai pedir perdão para ele e vai seguir a vida com ele. E ele é pronto para perdoar a todos que se arrependem diante dele. Ele é pronto para perdoar. Ele está do lado do Pai, um advogado justo para com o Pai Celestial. E a apropriação dos nossos pecados. Não só nosso, mas do mundo todo. Então, meus irmãos, aqui está uma lição, que é segundo a Epístola de João, capítulo 2. Então, queridos, não existe, tá? O maior exemplo de liderança igual do nosso Senhor Jesus. Quer ser mesmo? Quer? Então, aprenda a humildade. Tá bom? Jesus deu aquela essência de serviço. Ele serviu os seus discípulos. Ele serviu a vida dele para a humanidade. Ele deu a vida dele. Irmão, quem dá a vida assim? Não, ele deu a vida dele pela humanidade. Jesus deu a sua própria vida em resgate de muitas pessoas. Resgate das almas. Irmãos, o que é resgatar? Bom, vamos entender em termo material. O sequestrador rouba alguém da família. Aí ele pede um preço de resgate. Olha, sequestramos teu filho e queremos um exemplo, né? Queremos R$1 milhão. Esse é o preço do resgate daquele sequestro. Jesus Cristo aqui, irmão, agora para o lado espiritual, aqui na palavra, o resgate está indicando um preço pago para libertar um escravo. Como Jesus fez isso? Nós não éramos escravos do nosso adversário, o diabo? A humanidade não é escrava dele? Olha, pode ver aí os pecados na terra, muitos adulterando, muitos cometendo homicídio, muitos destruindo os fetos, arrancando os fetos dos vossos ventres, não é verdade? Destruindo aquelas vidas que tem diante de Jesus, tem alma lá dentro. Muitos fazendo barbaridade, enganando o seu próximo, fazendo cobiça, cobiçando os bens do próximo, cobiçando as mulheres, cobiçando os homens do próximo, e tantas coisas, fornicações demais, e prostituições, enfim, nós não vamos falar, tem droga, tem tanta coisa, vícios, tantas coisas. São escravos do inimigo ou não são? São. O mundo não está de mal a pior, o inimigo não está fazendo isso com eles, tá? E a vida de vocês? O inimigo não pode tocar nos fiéis do Senhor Jesus, porque nós fomos comprados, por isso que ele morreu na cruz, resgatou não há dinheiro para comprar a alma de vocês. E Jesus pagou com seu sangue, resgatou nós do pecado, da escravidão do pecado que nos levaria para o inferno, para o lago do fogo, do enxofre, lá em Apocalipse capítulo 20, né?
vocês vão ver lá o grande trono branco. Deixa eu só confirmar se é o capítulo 20, irmãos, de Apocalipse, que eu quero passar direitinho para vocês, tá? Tenha um pouco de paciência comigo, no amor de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Capítulo 20. Glória ao Jesus. Não, é no capítulo... capítulo 20, versículo 19. Versículo 11, começa ali do 11 e vai até o 15. Então, queridos, vejam bem, Jesus, ele resgatou, ele deu a sua vida. Não existe um exemplo mais superior do que uma liderança tão humilde quanto ao Filho de Deus. Vamos aprender a humildade com Jesus, irmãos? Ele disse assim: aprendei-vos, vinde vós todos que estão cansados, oprimidos. Aprendei de mim, que eu sou humilde, sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vamos, então, aprender com eles. Tá bem, queridos? Então, aqui nós encerramos essa passagem tão linda desses pedidos aqui do filho de Zebedeu e a resposta maravilhosa do Senhor Jesus. Por isso que ele deu a sua vida para resgatar muitos dos pecados. Vocês entenderam que vocês estão resgatados do pecado, estão resgatados? Jesus pagou o preço para vocês serem livres. E o que é mais bonito em Cristo, irmãos, que nós somos filhos de Deus e não somos servos só. Nós estamos servindo a Deus aqui, mas nós vamos entrar nos céus. Tem uma passagem da Bíblia: aqueles que vencer, eu serei o seu Deus. Está em Apocalipse, capítulo 20, novos céus, nova terra, vocês vão encontrar ali. Aqueles que vencer, eu serei o seu Deus e ele será meu filho, meu povo. Glória a Deus, né? Então, agora vamos dar a continuidade. Aqui no versículo 46, vai se falar sobre um cego, né? O Bartimeu. Vamos lá. Versículo 46 diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E clamaram, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vida. E Jesus lhe disse: vai, que eu tenha vista, perdão. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus, né? Amém aqui. Então, vamos entender essa passagem, irmão. Nós vemos aqui, nesse versículo 46, irmão, que ali na cidade de Jericó, ele ficava muito próximo ali geograficamente, uns 27 quilômetros, ali mais ou menos, né, irmãos? Ali perto de Jerusalém. Então, havia aqui, que nós estamos vendo, um grande número de povo, uma multidão, era muito grande, né, de pessoas que estavam ali, e havia também bastante pessoas que estavam peregrinando, porque ali era a próxima Páscoa, lembra disso? Então, havia muitos peregrinos. Aquele tempo, Jerusalém estava se enchendo bastante. E aqui, nós vemos aqui que nesse Jesus, ele estava saindo de Jericó, e quando ele estava andando, apareceu esse mendigo. Ele é cego. Por que mendigo? Porque, irmão, naquela época as pessoas não ajudavam, não tinha trabalho para eles. Então, a forma de ajudar é pedir esmola. E alguns corações bons davam esmola para eles. E eles viviam dessa forma. Como que um cego naquela época iriam trabalhar? Então, vejamos aqui, irmãos, que quando esse Bartimeu,
cego, que era filho de Timeu, ele estava ali mendigando, ele ouviu que o Senhor Jesus estava passando ali. Irmãos, entrou uma alegria tão grande nesse cego. Ele nunca imaginou que o Senhor Jesus passaria tão perto dele. Chegou a oportunidade dele. Vocês perceberam que aqui chegou a oportunidade desse cego, o Bartimeu? Irmãos, vamos aprender a olhar e observar Cristo bem perto de nós. Existe uma oportunidade maior do que Cristo estar conosco? O que vocês acham? Existe, glória ao nome do Senhor, uma coisa melhor, uma oportunidade bem melhor ou maior do que Jesus já está com nós? Que oportunidade santa é essa? Que ele diz que está conosco até a consumação do século. Ele estará conosco quando houver 2 ou 3, eu estarei no meio de vós. Olha a oportunidade que nós temos. E poucos valorizam isso. Poucos valorizam a presença de Cristo na nossa vida. Entendam bem isso, tá bem? Então, irmãos, quando ele ouviu que Jesus de Nazaré ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, veja, irmãos, que ele clamava. Por que ele clamava que Jesus era filho de Davi? Não esqueça que ele era judeu. E o judeu tinha conhecimento das Escrituras, do Antigo Testamento. Nós vamos abrir aqui, irmãos, no 2º livro de Samuel, no capítulo 7. 2º livro de Samuel. Vamos entender aqui. Glória a Jesus. Deixa eu também achar aqui. 2º livro de Samuel, capítulo 7. Deixa eu ver o versículo que está aqui. Toda a glória que pertence a Deus. Ô, irmãos, eu pulei uma passagem sobre Jesus, mas depois eu falo no final, sobre o resgate, tá? Quando eu comentei para vocês sobre o resgate de muito, vou deixar registrado aqui para vocês entenderem. Vocês vão abrir no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 10 e 12, mas isso depois, tá? Que eu acabei indo para outra passagem, e eu só quero registrar isso para vocês. Isso vai indicar lá o preço pago para a liberdade nossa, tá bom? Para toda a liberdade daqueles que creem e arrependem diante do Senhor. Agora, aqui em Samuel, 2º Samuel, glória ao nome do Senhor, nós vamos ver aqui, no capítulo 7, versículo 11 a 14. Olha o que diz aqui, ó. E desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber o que te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, está falando com Davi, tá? Então farei levantar depois de ti, dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Olha que coisa linda. Este edificará uma casa no meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Deus usou de Salomão e depois Cristo Jesus. Se você for ver ali em Mateus, capítulo 1, a genealogia de Abraão até Cristo, você vai ver que está Davi. Então, o Senhor Jesus veio dessa genealogia, passou por Davi, tá bem? E olha que diz o 14. E eu lhe serei por pai e ele me será por filho. De quem está falando? Cristo também. E se vier a transgredir, castigo-lo-ei com vara de homens e com açoite dos filhos dos homens. Irmãos, veja que nós podemos encontrar isso também no Salmos 89, versículo 26, 27, em Hebreus também, no capítulo 1, versículo 5. Então, amados, veja que essa profecia, louvado seja Deus, está aqui
confirmado, louvado seja Deus, né? Enfim. Agora, nós vamos voltar para Marcos, e Bartimeu faz esse clamor, né? E ele vai, tá ali, Marcos, espera só um pouquinho, voltando aqui. Nós vemos aqui que ele clamou com essa voz tão alta. E por que que ele pediu para Jesus ter misericórdia dele? Porque Jesus mesmo, né, irmão? Ele reconheceu, acabei de ler aqui para vocês, ele reconheceu que Cristo é o Messias. E claro que ele ouviu muitas obras, muitos milagres. E aqui, então, vemos aqui que o povo, muitos deles estavam repreendendo, versículo 48, estavam repreendendo, mas este homem tinha uma fé tão grande que ele, quando, é tão natural, né, irmão? Quando alguém repreende, olha, irmãos, presta bem atenção nisso, que Deus me dá a graça de dizer a vocês, tá? Que às vezes tem pessoa, quando a gente está falando alguma coisa, eu vou dar um exemplo sobre esse assunto, tá? Concernente às coisas de Deus, vem alguém e nos reprimir, e às vezes a pessoa fica tímida. Esse homem, não. Ele estava clamando para Jesus. O assunto dele não era com a multidão, era com Cristo, com nosso Senhor. Só que a multidão repreendeu, muitos dali, daquelas multidão, repreendia esse homem. Irmão, pode ter certeza que esse homem não tinha nenhum valor para essa multidão. Com todo respeito, o modo de falar popularmente, ele era um zero à esquerda para a multidão. Não estava nem aí com ele. Isso é falta de compaixão. Bom, mas o foco desse... Isso é fé, viu, irmãos? O foco desse homem não era a multidão, era Cristo. Então, ele clamou cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não estava nem aí com aquele que repreendia ele. Ele queria falar com Jesus, com o Senhor Jesus. Então, irmãos, aconteceu um fato, uma situação muito delicada. Numa das visitas que eu fiz, eu não vou falar o local, mas visitando, estava ali com algumas irmãs e irmão também, lendo as escrituras, foi lida as escrituras, e teve uma irmãzinha de idade, e o Senhor, enquanto Deus deu a graça de falar de Cristo ali para os nossos queridos irmãos que precisavam da palavra de Deus, necessitados, uma irmã que está sofrendo um pouquinho de Alzheimer, e às vezes ela repete as mesmas coisas, e a gente tem paciência de ouvir. Mas ela, quando Deus toma ela no Espírito Santo, não é a coisa mais linda. Começa a falar em linguagem. Irmão, ela não fala linguagem qualquer hora, mas toda vez que vai nas Escrituras, o Senhor toma ela. E uma outra irmã, olhando para ela, isso já vinha acontecendo há muito tempo, já estava me perturbando isso. Mas é com amor. A pessoa até mais idade do que a minha pessoa, então eu tenho que tratar com amor, servir com respeito, como existe ali na passagem de Tito, salvo erro, capítulo 2, para nós termos respeito com os anciãos, que são as pessoas mais idosas. Mas também nós não podemos deixar, irmão, que umas pessoas, por ser mais idade, querer infringir na vida de outra. Enquanto nós anunciávamos, aquela pessoa, ela repreendeu esta irmã de falar em linguagem. Para com essas coisas, para de falar assim, mas com ira e com raiva. Isso vinha acontecendo há muito tempo. Mas desta vez eu não poderia deixar. E expliquei para a irmã, falei, irmã, a irmã me perdoa, eu tenho o maior respeito pela sua pessoa, mas a irmã não deve repreender o Espírito Santo que está manifestando nessa serva. Ela tomou um susto, porque a irmã, me perdoa, eu falei assim com ela, irmã, a irmã tem família, e a tua família vem te buscar, mas esta não tem nenhuma família, ninguém vem pegar ela para sair. Mas quem vem fazer uma visita no coração dela é o Espírito Santo de Deus. E você não tem essa autoridade de repreender o Espírito Santo de Deus dentro dessa serva de Deus. Ela foi humilde, ficou quietinha, né? Falei, então respeita isso, irmã.
para que você não peque diante do Senhor Jesus. É um conselho que eu te dou. Então, deixa ela manifestar o que o Espírito Santo, é a alegria dela. Todos vocês não gostariam de sentir a presença de Deus e o Espírito Santo manifestar-se assim? Então, ela tem essa oportunidade. Logo, logo, a família de vocês buscam vocês, vão passear e vocês estão todos felizes. Mas esta, ninguém tem para tirar ela daqui, para dar um passeio. E colocamos isso. Você viu, irmão? Com amor, com carinho, para... O que nós fizemos? Refletir a pessoa, para que ela veja e respeite o teu próximo, porque somente Deus conhece o coração de cada um. Quem sofre mais, quem sofre menos. Então, nós não temos autoridade de querer repreender as pessoas conscientemente aqui, ó, das coisas da palavra de Deus. Não podemos fazer isso. Tá bem? Respeitamos cada um o dom que Deus lhe deu. Aí, e temos que discernir. Na hora que a pessoa está na fase do Alzheimer, nós temos que ali estar em obediência, aceite com amor, com carinho. Mas quando o Espírito Santo está tomando, irmão, tem pessoas que estão com Alzheimer, o Espírito Santo tomou, mas não tem doença da terra que segura o que o Espírito faz na vida de uma pessoa. Então, eu estou dando esse exemplo devido a este homem sendo repreendido por muitas pessoas, mas ele não voltou atrás, continuou falando com o Senhor Jesus. Então, queridos, cuidado, hein? Quem gosta de ficar repreendendo as pessoas e consciente ainda das coisas de Deus. É claro que também existe as pessoas falsas também, que usam o nome de Deus e querer profetizar coisa falsa, esse tem que ser repreendido mesmo, porque não confere com as palavras de Deus. Aí tem que ser usada a autoridade de Cristo. Então, você viu como é difícil, irmãos? A quem está na liderança tem que sempre ficar aguardando e de olho em Cristo Jesus para tomar essa atitude. Não é porque tem poder que vai fazendo qualquer coisa, não. Não. Tem que se entender que é se servo direto. Bom, vamos voltar aqui. Então, ele clamou, irmão, cada vez mais alto, né? E então vemos aqui que o Senhor Jesus parou naquele momento ali e chamou ele, mano. Vem aqui, manda vir até a mim. Aí aquelas pessoas chamou e falou, ó, venha, tenha bom ânimo, que levanta-te porque ele te chama. Jesus está te chamando. Logo, irmão, você vê a alegria do coração desse cego, né? E Bartimeu levantou, ele lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. Essa passagem é tão linda, irmão. Aí, quando ele chegou em Jesus, olha só a pergunta do nosso Senhor Jesus. É claro que Jesus sabia, né? Mas Jesus queria que ele declarasse isso da boca dele. Tem muita coisa que nós precisamos declarar para Jesus. Olha o que ele disse assim, ó. Jesus falando disse, que queres que te faça? Irmãos, se Bartimeu fosse um homem ganancioso, ele queria falar assim, Jesus, me dê riqueza, que aí eu não preciso mais mendigar. Se ele quisesse um conforto material. Mas ele não queria isso. Olha o que ele foi pedir para Jesus. Ele queria que a necessidade dele fosse atendida. Ele só respondeu isso para Jesus. O cego disse, mestre, que eu tenha vista. E logo Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E em seguida, Bartimeu, ele teve a sua vista. Jesus o curou. Então veja, irmãos, que o Senhor, ele pode fazer a cura física e a cura espiritual. Ele pode fazer isso também. Bartimeu experimentou os dois, a física e teve a sua alma curada diante do Senhor. Glória a Deus. Irmão, existe uma obra tão linda quanto esta. Você está feliz, irmãos? Irmã, irmão querido, vocês estão felizes? Irmandade, vocês estão felizes de servir ao Senhor Jesus, o Filho de Deus? Eu também estou. E cada dia, a palavra de Deus está fazendo mudança na vida de cada um de vocês. A leitura que Deus nos dá a graça de fazer todos os dias, ela está fazendo nós refletirmos e andar com o Senhor Jesus
que nós estamos aprendendo igualmente o que Jesus ensinou aos discípulos? Como é que nós queremos fazer tantas obras, milagres, cura, se nós não tivermos o entendimento, o aprendizado do nosso Senhor Jesus? Porque receber dons não é receber de qualquer jeito. Não, não é desse jeito. Os dons não é para você se aparecer para os demais e ser a holofote de todo mundo, porque tem o dom da cura, o dom da palavra, o dom de expulsar demônio, e, enfim, todo tipo de dons. Não é isso. Pelo contrário, esses dons têm que ser manifestados em missão do Evangelho da Paz. Todos nós temos essa missão de falar de Jesus Cristo, anunciar. E quando você tem essa missão, você vai entrar em casa de enfermos, você vai entrar em casas atribulados, vocês vão entrar em casas que podem ter demônios, vocês vão entrar em casas necessitados, e a oração da fé, o Senhor operará milagres na vida das pessoas. Entendeu, meus irmãos? Então, sim, quando nós pedimos os dons, para que servem os dons? Para ser o holofote da igreja ou para trabalharmos na missão do Evangelho que Jesus está ensinando? Entenderam bem isso? Os dons que Deus nos dá nunca será holofote para os outros dizer, esse aí é um profeta, vamos nele que ele é um profeta, nela que é uma profeta, tem o dom da profecia, é o dom da cura, vamos lá que aquele cura. Irmãos, isso aí, muitos lá fora, os curandeiros eles vão atrás de curandeiros justamente para isso. Nós temos Cristo Jesus. Você pode ser curado aí dentro da tua casa. Só depende de que você aprende à luz da palavra de Deus. Agora, num dia que você está fazendo alguma visita, encaixa de aquele momento do agrupamento, de oração, e Deus fazer uma obra, louvado seja Deus o caminho. Mas nunca saia atrás de uma cura, que nós estamos atrás do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho tem tudo. O Evangelho tem cura, o Evangelho tem libertação, o Evangelho expulsa demônios. Tudo isso nós aprendemos através do Evangelho de Jesus. Porque a falsa profecia tem mudado o rumo de muitas vidas. Tem muito crente que deixou de ser crente por causa da falsa profecia. Tomamos cuidados, tá bem, igreja? Ande com a luz da palavra, como diz Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Caminho para onde? Que é Cristo. A Bíblia, todas as escrituras apontam o Messias, Jesus Cristo. Toda a escritura fala de Cristo. E é aí que nós temos que aprender. Que Deus abençoe a todos. Esta é a palavra aqui da leitura da Bíblia que o Senhor nos dá aqui nesta manhã. Guardamos ela em nossos corações, também, amados? Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus, Glória. amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Meu Deus. Glória a Deus. Deus.